Glória a Deus. Eu estou fazendo esse vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus e compartilhar com você as escrituras sagradas, o que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ensina sobre todas as coisas, como o próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer que o Espírito Santo que o Pai enviaria em seu nome, ele nos ensinaria sobre todas as coisas e nos fará lembrar sobre tudo que Jesus tem dito. Então, irmãos, e o Senhor Jesus também ele diz em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que ela testifica. E ele vai dizer no verso 40, vós não queres vir até mim para que tenha vida? O que o Senhor nos ensina através desta mensagem? Que nós, todo ser humano, ele precisa, para fazer algo, ele precisa de conhecimento. Como também ele diz em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é pelo conhecimento da palavra, é pelo conhecimento de Jesus Cristo, é pelo conhecimento da vontade de Deus, é pelo conhecimento daquilo que Deus, o propósito de Deus tem na minha e na tua vida. E para que a gente venha compreender qual é a vontade de Deus para mim e para você. Irmãos, o que hoje o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo esta mensagem ao teu coração. Primeiramente a palavra fala comigo. Primeiramente o Senhor vem falar comigo, me mostrar que eu tenho que amar, eu tenho que buscar aprender e compreender aquilo que o Senhor quer usar a minha vida para transmitir essa mensagem para você, para que você venha ter fé, para que você venha acreditar naquilo que Deus quer para você e quer para mim. O que Deus ele quer fazer na minha e na tua vida. Então, muitas vezes, o ser humano hoje ele não tem muito dado importância para as coisas de Deus. Mas por quê? Então, nós precisamos compreender o porquê existe essa luta tão grande de você pregar o Evangelho para que as pessoas acreditem naquilo que elas não vê. Porque a gente sabe que Deus, a gente não vê o Espírito Santo, a gente não consegue enxergar com nossos olhos naturais, a gente não consegue ver. Então muitas vezes as pessoas duvidam, não acreditam, elas vivem com uma incredulidade dentro do seu coração, por muitas vezes diz, com as palavras que acredita em Deus, que acredita em Jesus, mas na prática a gente sabe que não é assim. Porque, irmãos, o que mostra que eu e você acredita verdadeiramente em Jesus e pela fé é acreditar nas Escrituras Sagradas. A gente não acredita por vista, a gente não vê o Espírito Santo, mas nós acreditamos que esta palavra é a palavra de Deus, é a palavra que testifica de Jesus Cristo, e é pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que a gente não vê, mas acreditamos que é real, que se nós acreditarmos, por mais que a gente não vemos acontecer ainda, por mais que a gente não vimos, a gente não contemplou ainda com nossos olhos, mas acredita que pela fé que vai acontecer, se for da vontade de Deus, esse projeto, esse sonho que você tem, vai se cumprir, porque Deus ele é fiel, Deus ele é fiel, ele é poderoso, ele pode realizar o teu e o meu sonho, mas o principal objetivo de Deus é que eu e você venha ter a nossa salvação eterna, a salvação da nossa alma. Amém? E hoje, irmão, hoje existe uma dúvida muito grande, existe muitas
placas de igrejas, muitas religiões, como o próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 24, né, ali em versículo 3 em diante, quando os seus discípulos chegaram em particular nos Montes das Oliveiras e fizeram uma pergunta para ele: Senhor, mestre, qual será os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E nós se deparando ali, analisando o versículo 4 e o versículo 5, Jesus ele vai começar dizendo que muitos viriam em seu nome, dizendo que era o Cristo, e enganaria muitos. Eles iam enganar multidões, muitas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Mas eles usariam o nome de Jesus. Eles vão dizer que eles são de Cristo, que eles são cristãos. E é o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, muitas e muitas placas de igreja, muitos e muitos caminhos, né? Caminhos que o homem tem colocado aí pela sua vontade. E sabemos que o caminho, a verdade e a vida está em Jesus Cristo, na sua verdadeira palavra, na sua doutrina. Irmãos, e é isso que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para você aprender. Para que, se você já conhece, mas vai testificar, você vai realmente dizer, realmente essa palavra é de Deus, essa palavra é a verdade. Então, eu não estou trazendo essa palavra para confusão entre os irmãos ou quem é de outras denominações, não. Mas só existe um caminho, uma salvação, uma vida eterna que está em Jesus Cristo, através das Escrituras. A sã doutrina é o que está faltando hoje em muitas igrejas ser pregado. É a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. O qual é o real motivo que Jesus foi entregue naquela cruz. O porquê Deus permitiu que o seu filho fosse crucificado. Muitas vezes a gente não tem ouvido esse evangelho. Muitas vezes hoje o que a gente tem ouvido é prosperidade, é coisas materiais. E as igrejas estão lotadas cada vez mais aonde prega essas doutrinas da prosperidade, que você pode andar do jeito que você quiser, que tudo que você está fazendo que muitas vezes a Bíblia está te condenando, isso não é assim. Então, hoje se cumpre verdadeiramente o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. E uma certa pessoa, ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela falou: irmão, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já perguntei para 2 pastores e as respostas dele não me convenceu. A minha pergunta foi a seguinte: eu já fiz parte de várias igrejas e até de outras religiões e cada um defende a sua placa, cada um defende a sua religião. E eu fiz essa pergunta para eles e eles defenderam a placa deles, que é óbvio, né? Eles estão ali dentro de uma igreja, eles vão defender a igreja que eles se encontram congregando. E a seguinte pergunta desta mulher foi assim: ela falou: irmão, você vai na Assembleia da Madureira, na do Belém, na Testemunho de Jeová, na Congregação, na Batista e entre outras. Todos defendem a sua placa, todos dizem que a dele, a de ciclano, a de fulano, essa é a verdadeira. E você, o que você me diz? Esta mulher me perguntou. Qual é a verdadeira igreja? Qual é a que é a verdade? Porque todas usam a Bíblia, todos dizem que servem a Jesus, todos acreditam no mesmo Deus. Então, qual é a verdade? Por que existe tantas confusão que um diz uma coisa, o outro diz outra? Cada um tem um entendimento. Por que isso, irmão? E aquilo ali me fez, refletir grandemente. É o que realmente acontece. Hoje você vê que as pessoas que se diz cristão, que se diz evangélico, estão fazendo divisão
Um fala de um jeito, outro fala de outro. Um diz que o entendimento que ela entendeu é assim, outro diz que não é assim, que é de outra maneira. E fica essa confusão dentro do Evangelho, que muitas pessoas que não conhecem acabam ficando confundida. Ela acaba ficando em uma situação de duvidar se realmente é verdade o Evangelho. Porque os evangélicos, os cristãos que hoje professa a fé em Cristo, muitos têm dúvidas, muitos estão aí com confusão na questão de quê? De entendimento, de falta de revelação, de falta de conhecimento do espiritual. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia ela não é interpretada fisicamente carnal, ela não é com o entendimento deste mundo. A Bíblia ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E para o Espírito Santo revelar a sua palavra, existem regras que têm que ser cumpridas, tem que ser seguido uma risca de doutrina que Jesus deixou. Primeiro ponto, precisa eu e você ser humilde de coração. Temos que reconhecer que nós precisamos, nós somos pequenos, o nosso entendimento é nada perante o entendimento de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos nada diante de Deus, que o nosso entendimento, por mais que eu tenha muito estudo, faculdade, que eu tenha muitas letras, esse entendimento ele não vale de nada diante de Deus, porque nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo, um homem estudado naquela época ali, foi o seu professor, foi Gamaliel, né, um mestre ali em Israel, né, dos fariseus, um homem que tinha muito entendimento da lei, de letras, foi o professor de Saulo, né, que depois lá na frente se tornou o apóstolo Paulo. E ele vai dizer que todo aquele entendimento, todo aquele estudo que ele fez, tudo aquilo que ele aprendeu, era como escória, era como esterco. Tudo aquilo não valia de nada perante ao Senhor. Então ele vai dizer que ele desfez de tudo, tudo aquele entendimento que ele tinha, ele teve que se desfazer, porque ele reconheceu que todo entendimento humano, ele não vale de nada diante de Deus. O que a gente temos que entender, que o Espírito Santo de Deus, ele vai sondar o meu e o teu coração, ele vai ver se eu e você merece aprender a entender, a discernir o espiritual pelo espiritual. É isso que nós temos que compreender. É isso que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Muitas pessoas ela lê um texto bíblico, traz uns contextos que não é aquilo que Jesus está ensinando, não é aquilo que o Espírito Santo está falando, não é, porque eles lêem um texto, mas não tem a revelação do Espírito Santo. Então por isso que está tendo muita confusão dentro de igrejas e de muitas religiões, porque se contradizem, é uma confusão de palavras, de entendimento. E por que isso? Porque o Espírito Santo não é para todos que ele dá a revelação da sua palavra. É para aqueles que verdadeiramente aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu Senhor. Jesus, para que nós venhamos ter entendimento da palavra de Deus, nós temos que aceitar Jesus na nossa vida. E aceitar Jesus não é simplesmente eu levantar minha mão e dizer, eu aceito o Senhor Jesus. Não, não é simplesmente isso. A gente aceitar Jesus é a gente dar o primeiro passo, é abrir o nosso coração e buscar aprender com a sua palavra e praticar a sua palavra. Porque a palavra diz que a fé sem obras ela é morta. O que quer dizer isso? Que se eu digo que eu tenho fé, se eu digo que eu acredito, mas eu não pratico, eu não busco aprender, eu não me esforço em entender para que eu venha praticar a vontade de Deus na minha vida, isso se torna tudo em vão. Tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu procuro aprender, isso não vai valer de nada.
eu não vou ter revelação do Espírito. Por quê? O Espírito Santo de Deus, primeiramente, ele sonda, ele vai no profundo do ser humano e ele sabe qual é a intenção do ser humano. Se aquele homem, se aquela mulher, eles estão ali buscando aprender a Escritura, é por interesse próprio, é por aprender para poder lucrar, para aprender para poder enganar as pessoas, o Espírito Santo não abre o entendimento. Aquela pessoa vai ficar cega espiritual. Ela pode até entender de letras, ela pode até ler, ela pode até conhecer versículos, ela pode conhecer passagens bíblicas, mas ela nunca vai ter a revelação do Espírito Santo. E é por isso que tem essa grande confusão dentro do Evangelho. Muitos têm letras, têm estudos, teologias, têm muitas letras, muitos entendimentos de palavras, de significados de palavras, mas a verdadeira revelação do Espírito Santo eles não têm. Então, aí onde fica a dúvida de muitos. Mas espera aí, por que assim? Como assim? Mas tem igrejas que a gente vê milagres, a gente vê maravilhas, a gente vê curas, a gente vê libertações, pessoas que estavam na droga, hoje não usa mais droga. Então, tantas igrejas que acontecem, tantas coisas milagrosas, tantas coisas, sabe? Só que eu e você não pode acreditar simplesmente só porque há cura naquela igreja, simplesmente só porque há milagres naquela igreja. Não. O que mostra que uma igreja ela é verdadeira, que ela é uma igreja de Cristo, não é simplesmente pelos sinais que acontecem lá, mas sim pela a obediência à palavra. Uma igreja que obedece à verdadeira doutrina de Jesus Cristo. É isso que vai identificar a verdadeira igreja. Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 24 também, que vai dizer que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios e maravilhas, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Então o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o falso profeta, muitos que dizem ser de Deus, que está servindo a Jesus, eles pegam a Bíblia, eles falam até de Jesus, mas eles fazem até milagres, fazem até maravilhas, a cura, a prosperidade. Existe, é bíblico. Eu acredito porque está escrito na Bíblia. E a gente vê e é real. É uma realidade, testifica no natural. Então a gente lê a palavra de Deus e a gente analisa. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 7 também. Ele vai nos alertar, ele vai chamar nossa atenção para que eu e você não venha a ser enganado por falsos doutores, por falsos profetas que estão aí enganando multidões de pessoas. Muitas vezes as pessoas estão acreditando porque elas faltam conhecimento, porque elas não vão buscar a revelação do Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo só revela em profecias que pessoas falam em línguas, que pessoas sapateiam. Ah, aquele ali é homem de Deus, aquela é mulher de Deus. Se falou em línguas, é homem e mulher de Deus. Não é isso que identifica uma mulher e um homem de Deus. Não é falar em língua, é a obediência à palavra, à verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Como ele mesmo diz aqui no livro de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 vai nos ensinar a seguinte palavra. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra. Olha só que tremendo essa passagem. Irmãos,
O que é que Jesus está nos ensinando através desta palavra? Ele diz que é apertado o caminho e a porta é estreita, que leva à salvação, que leva a Deus. Porque essa porta é Jesus. Esse caminho é Jesus. O verdadeiro caminho, ele é estreito. A porta, ela é apertada. Não é simplesmente eu e você, ou o homem ou a mulher, querer dizer que o caminho é esse, o caminho é aquele. Não. Já está deixada. Aqui nas Escrituras Sagradas, aqui já está a porta e aqui também já está o caminho. Não adianta o homem querer mudar esse caminho. Não adianta o homem querer enlarguecer esse caminho e abrir mais essa porta. Não adianta, porque Jesus já deixou. Não tem como. Ele mesmo diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra, a minha doutrina não há de passar. Ela é eterna. Então cabe eu e você, se eu e você quiser ter a salvação eterna, se eu e você quiser verdadeiramente ser salvo, eu e você temos que entrar por essa porta estreita, esse caminho apertado. Porque não adianta nós escolhermos caminhos do jeito que a gente quer. Ah, não, eu prefiro esse caminho aqui, porque esse aqui ele é mais folgado um pouquinho. Eu ando mais tranquilo por ele. Não adianta. Esse caminho, no final, você vai ver que ele vai te levar à perdição. Ele vai te levar a um lugar que você nunca queria e nunca gostaria de estar nele. É isso que a palavra nos ensina. Porque não adianta eu e você querer modificar o que Jesus deixou. Não adianta o homem querer modificar a forma que Jesus deixou. Não adianta. É por isso que está tendo essa confusão. E quando aquela mulher me perguntou qual é a verdadeira, eu falei o seguinte, eu falei para ela, eu falei: olha, vou te dar um exemplo, vou trazer uma parábola, uma comparação para você entender. Eu fiquei atrás de uma parede, só com a cabeça, só com o rosto para fora. E eu falei para ela: olha, você vai passar lá na frente. Você consegue identificar quem está aqui atrás desta parede? Ela falou: sim. Por quê? Eu fiz a pergunta para ela: por quê? Porque eu estou vendo o seu rosto, estou vendo a sua cabeça. Então, a gente consegue identificar pelo rosto, pela cabeça. Eu falei: isso mesmo. Agora vamos fazer diferente. Eu vou cobrir o meu rosto, vou deixar a parte daqui de cima tampado e só deixo o meu corpo para fora. Você passando de longe, você olhando para cá, só vendo um corpo, você consegue identificar quem é que está ali? Ela falou: não, não tem como. Porque não tem como a gente conhecer uma pessoa se a gente não vê o rosto, né? Então, eu falei para ela: isso mesmo. Assim também é a verdadeira igreja de Cristo. Porque a verdadeira igreja de Cristo, Cristo ele é a cabeça. Nós conhecemos a verdadeira igreja não é pelo corpo, mas sim pela cabeça, pela verdadeira doutrina, pela verdadeira palavra, que é a sã doutrina de Jesus. É a porta estreita, o caminho apertado. Então, hoje, a gente olhando para as igrejas, a gente não vai conseguir identificar qual é a verdadeira simplesmente por uma placa, simplesmente por uma roupa. Não, não é isso. Ah, porque o irmão veste bem, é gravatado, um terno bonito, um sapato bonito. Não é isso. Não é uma irmã que está com a saia até cobrindo até os pés, o cabelo arrastando no chão. Não é isso. Não é a verdadeira igreja, não quer dizer que é isso. A verdadeira igreja é aquela que obedece à cabeça, que é Jesus. A verdadeira igreja é o que tem obediência à palavra de Deus.
A verdadeira igreja é a que tem compromisso com a palavra de Deus. É aquele que tem temor pelas coisas de Deus, aquele que não barganha as coisas de Deus, aqueles que leva a sério, que tem zelo pelas coisas de Deus, que tem amor, que tem respeito pelas coisas de Deus, aqueles que não acrescenta e também não tira o que Jesus já deixou escrito. Essa é a verdadeira igreja, porque é impossível Deus ir contra a sua própria palavra. É impossível Jesus mudar aquilo que ele já deixou. Não tem como. Mas você vai ver que em várias igrejas eles procuram mudar. Uma diz uma forma, coloca uma doutrina, a outra diz de outra forma, aquele mesmo assunto. Peraí, o que é isso? Quer dizer que Deus ele fala algo para um e fala aquele mesmo assunto. É como um exemplo, Deus fala assim, para um, você não pode fazer isso. Mas só que Deus vai lá no outro e diz, não, você pode fazer isso. Deus não é Deus de confusão. E é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, de muitas religiões, de muitas denominações. Um diz de uma forma, outro diz de outra. Por quê? Falta revelação espiritual. Falta a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. O Espírito Santo de Deus, ele é justo. O Espírito Santo de Deus, ele é fiel. Ele não vai contra aquilo que ele mesmo já deixou. Não. Agora, o homem usado pelos espíritos malignos que tem poder, que não foi tirado o poder dele, eles fazem milagres, eles dão riqueza, ele traz prosperidade, é o que eles estão oferecendo. Por que isso, irmão? Você está falando isso? Porque o próprio Jesus nos mostra, lá em Mateus 4, o diabo, ele ofereceu o que para Jesus? Ele ofereceu riqueza, ofereceu bens materiais desta terra, se ele se prostrasse diante dele e adorasse. Só que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorar somente o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Então Jesus ele mostra para nós qual é a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja de Cristo. É aquele que tem compromisso com a palavra. Não vai abrir o coração para os desejos que Satanás vai colocar na vida do ser humano. Eu e você vai estar na verdade, na vontade de Deus, quando a gente dizer para o diabo, para os desejos que ele vem, os pratos, a gente olhar e fazer como Jesus fez. Para trás de mim, Satanás, porque está escrito que eu não tenho que mentir, que eu não tenho que ser avarento, que eu não tenho que viver no adultério, que eu não tenho que viver nas drogas, que eu não tenho que viver enganando o meu próximo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus me ensina a amar meu próximo, a respeitar o meu próximo, a me doar ao meu próximo, a orar pela vida dele, levar a verdade, tirar a enganação com aquelas pessoas vivem no engano, ter misericórdia das pessoas, procurar fazer o bem, amar, o amor tem que estar em linha em prioridade, porque o maior mandamento é amar. E se você ama, você quer ver o bem daquela pessoa. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, você obedece a palavra dele. Você obedece aquilo que ele tem te falado. Essa é a verdadeira doutrina. Essa é a verdadeira igreja. Qual você vê hoje muitos dizer que não é assim. Mas Jesus ele deixa bem claro. Ele é a porta estreita e o caminho apertado. E os que forem por ele, esse sim terá vida eterna. Aí, irmãos, vamos no versículo, no Mateus 7, vamos continuar no 14. E Jesus, no 15, acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, porém dos falsos profetas, que vêm até vós
vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, conheceis uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e todas as árvores má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei-nos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. Olha aqui que tremendo. Aqui Jesus deixa bem claro que muitos naquele grande dia dirá: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não fizemos maravilhas em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não curamos enfermos em teu nome? Não demos cestas básicas em teu nome? Não evangelizamos em teu nome? Senhor, tem misericórdia de nós. Mas Jesus, ele deixou bem claro. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, que praticaram a iniquidade, que distorceram o meu evangelho. Vocês diziam aquilo que eu não disse. Vocês falavam aquilo que eu falava para não falar. Vocês ensinavam aquilo que eu não ensinei. Vocês ensinaram ao oposto, ao contrário. Vocês faziam o que o pai de vocês ensinava a vocês fazer, que é o diabo enganando as pessoas por avareza, por engano, para ver igreja lotada, se preocupando em ver dinheiro entrando dentro do caixa da igreja. Mas e as vidas salvas? E as vidas se arrependendo dos seus pecados, e as vidas conhecendo o que é o pecado, e as vidas se arrependendo daquilo que desagrada a Deus, dos seus maus caminhos. Essa é a porta estreita, esse é o verdadeiro caminho. O objetivo que Jesus morreu naquela cruz foi para salvar eu e você das garras de Satanás, do império do pecado, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 55, vai dizer: aonde está o teu aguilhão, ó inferno? Aonde está o teu poder, ó morte? Porque a força, o poder do inferno e do diabo sobre a vida do ser humano é o pecado. A força do diabo na vida de um ser humano é o pecado. Por isso que Jesus morreu para tirar eu e você do pecado. E o que é que essas igrejas têm feito? Não têm pregado, não têm doutrinado as vidas a sair do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Primeiramente vem a morte espiritual, depois vem a morte física. Quantos não estão mortos espirituais dentro dessas igrejas? Multidões estão em portas largas. Quantos não estão sendo enganados porque falta conhecimento, por não examinar, por não se santificar, para que o Espírito Santo venha dar a verdadeira revelação da palavra. Que haja uma verdadeira cura na alma. Essa o diabo nunca vai curar. O diabo jamais vai curar um ser humano espiritual. Muito pelo contrário, ele vai enganar cada vez mais, deixar as pessoas incrédulas, duvidando de Deus, duvidando do poder de Jesus Cristo.
fazendo com que as pessoas não busquem Jesus, que não busquem a verdadeira revelação da palavra, mas só vai ter a revelação aqueles que verdadeiramente abrem o coração, que verdadeiramente quer compromisso com Deus, porque Deus ele sonda. Deus ele conhece o meu e o teu coração. Não adianta eu achar que eu engano a Deus, não tem como. Eu vou pegar a Bíblia e vou fazer o que eu quero. Não. Você vai falar de você mesmo. Você só vai fazer a vontade do diabo, enganar as pessoas e enganar você mesmo. Mas quando você é um homem, uma mulher que tem compromisso com Deus, que você se dedica a se santificar, qual sem a santidade não veremos ao Senhor, Hebreus 12:14. Se você não perdoa, se você tem mágoa, se você é uma pessoa que não ama a Deus, que você não tem compromisso com Deus, se você não se importa com Deus, com Jesus, você não tem, mas você diz que você é um servo de Jesus, mas você não perdoa aquelas pessoas que te ofendem, você não está nem aí para o teu próximo, você não está nem aí para as coisas de Deus, você nunca conheceu a Deus, você nunca teve a revelação de Deus, você fala palavras, conhecimento humano, tudo em vão. Isso não transforma ninguém, isso não muda ninguém. O diabo até às vezes usa pessoas que acham que tem revelação de Deus, mas para quê? Para trazer um algo, para enganar ela e aquela pessoa que ela acha que ela está cheia de Deus. Mas como Deus vai se escarnecer? Não, Deus ele não habita em templo sujo, não adianta. Tem igreja que diz que Deus usa quem ele quer, usa quem está no pecado. Não, isso é mentira. Me mostra na Bíblia um versículo, um capítulo que Deus, que Jesus, o Espírito Santo usa alguém para poder trazer algo da parte de Deus, trazer uma cura espiritual, trazer uma transformação espiritual em uma vida que a pessoa está no pecado. Não tem como. Deus não se escarnece. Como que Deus vai usar um vaso sujo para limpar outro? Não tem como. Deus ele pega eu e você, quebra. Nós somos quebrados pelo arrependimento, somos transformados em um novo vaso, é colocado tudo novo dentro de nós. Aí aquele velho homem, aquele velho vaso que era sujo, cheio de trinca, bagunçado, aí Deus vai e faz aquele vaso novo e mostra para aqueles outros que Deus ele é capaz de transformar, de fazer um vaso novo com eles também. Mas precisa o vaso abrir o coração, que somos nós, para que ele possa fazer uma obra perfeita, para que outros venham crer, que venham acreditar pelas novas atitudes. Um homem transformado, uma mulher transformada, que tem um bom testemunho de vida, que não seja hipócrita, que fala, mas não vive. Quantos não fazem isso? Quantos estão dentro das igrejas falando como os fariseus, mas não move um dedo, não pratica aquilo que o Senhor ordena, como está escrito lá em Tiago. Não seja capítulo, se eu não me engano, 1, versículo 22. Não adianta nós ser somente ouvinte, mas nós temos que ser praticante da palavra. Nós temos que ser verdadeiro, porque não adianta viver de aparência, porque Deus ninguém engana. Naquele grande dia, Jesus vai olhar para muitos e vai dizer: ei, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque vocês viviam falsamente, vocês viviam na mentira, vocês falavam, mas não viviam. Essa é a verdadeira igreja, que não pode ser acrescentada e também não pode ser tirada. Irmãos, é muito sério o evangelho. Não brinque com a sua salvação. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Examine as Escrituras. Busca a revelação do Espírito Santo. Se arrependa dos teus pecados. Abra o teu coração para Jesus. Porque a Bíblia diz que se não tiver santidade, se não tiver arrependimento,
é impossível a gente herdar o reino do céu. Não seja ignorante, conheça a verdade, examine as escrituras, porque Jesus ele é fiel e eu acredito nele. Que Deus abençoe a todos. Me perdoe, ficou um pouco grande, mas vale a pena você meditar, vale a pena você abrir o coração para Jesus Cristo. Ele é a verdadeira igreja. Ele é a cabeça da igreja. O mundo diz, o corpo, a cabeça que não pensa, o corpo padece. A igreja que Jesus não é a cabeça, ela padece e vai padecer. Naquele grande dia ela vai padecer, ela não vai entrar. E muitas vezes você fala, mas quem está lá não tem nada a ver. Tem sim. Examina as escrituras, que Jesus vai te mostrar se lá é verdadeiro ou não. Porque muitos falsos profetas já têm se levantado e enganado muitos. E estão levando multidões à porta larga, ao caminho largo que leva à perdição. Lembre que Jesus ele é a porta estreita e o caminho apertado. E não entra pecado dentro deste caminho, dentro dessa porta. Isso é para mim e para você. Não deixe ser enganado pelos falsos profetas. Que Deus abençoe a você e toda a tua família, em nome de Jesus.